Bom dia e um ótimo sábado, que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus, que a graça e a comunhão do Espírito Santo possa te alcançar, porque somente Deus pode colocar em cada um de nós a grandeza, a paz, o amor, a harmonia. Somente Ele pode fazer tudo isso na nossa vida. Na verdade, somente Deus pode nos completar. Somente Deus pode nos fortalecer diariamente, né? Porque a própria palavra vai nos dizer que o Senhor Jesus mesmo vai nos dizer, né, que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Quando nós buscamos nos fortalecer a cada dia, nós estamos fortalecendo do pão vivo que desceu do céu, que é a palavra do nosso Deus. Quero mandar a paz já para a Patrícia Fetosa. A paz do Senhor Jesus, Patrícia. Deus abençoe, dá um beijo no coração aí de toda a família, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a glória de Deus, né? Então, não toque na glória de Deus. Não toque na glória de Deus, porque nós não estamos preparados para tocar na glória de Deus nessa matéria, nesse corpo. Nós não estamos preparados. A gente vai ver um grande exemplo aqui na Bíblia. Eu gostaria de fazer uma oração, uma simples oração, né, para que Deus venha nos abençoar mais e mais, em nome de Jesus. Bispo Marco, a paz, Deus abençoe, Bispo Marcos. Forte abraço, um beijo no coração do Senhor e toda a família, em nome de Jesus. Vamos fazer uma simples oração? Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, que seja feita a tua vontade, o teu querer na nossa vida, porque nós só somos completos, meu Deus, se o Senhor nos completar, porque sem o Senhor nada nós somos e nada podemos fazer. Meu Deus, que a tua palavra possa alcançar hoje milhares de pessoas que estão pelo mundo afora, Senhor, pessoas que precisam de um socorro, de um milagre urgente. E só o Senhor pode fazer este milagre, desde quando ela já abre o coração para recebê-lo, Senhor, Pai. Então, meu Deus, que cada vida seja alcançada pelo Teu poder e pelo nome do Senhor Jesus, hoje e para sempre, para a glória do Teu louvor, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha que a palavra de Deus vai nos dizer lá em 2 Samuel, capítulo 6, a seguir, estou com minha Bíblia aberta aqui, vai nos dizer a respeito de um homem, de um soldado, chamado Uzar. Veja só, Uzar, não sei se você conhece a história de Uzar. Uzar, ele sendo servo, né? E ali com o povo de Davi, quando Davi trouxe a arca, né, da aliança, foi buscar a arca numa certa cidade, e preparou, fez tudo o preparo. Ele preparou, fez carro novo para colocar a arca, fizeram tudo aquilo que deveria fazer. Mas a Bíblia vai nos dizer que Uzar, ele tocou na arca, pôs a mão na arca. E a arca significa, naquela época, significava exatamente a glória de Deus. É impossível alguém tocar na glória de Deus sem santidade. É impossível, nessa matéria não tem como ninguém tocar na glória de Deus. E aonde muitas das vezes pessoas estão despreparadas, sem a santidade, e aí faz as coisas perante a Deus de qualquer maneira. É claro que a ira de Deus hoje não é igualmente aquela época, né? Se fosse, já tinha consumido milhares e milhares, quer dizer, nem nós existiria mais. E naquela época a ira de Deus se acendia, imediatamente era consumido aqueles obedeciam à ordem de Deus, porque a ordem de Deus era para ninguém tocar na arca sem santidade, tinha que estar de santidade, da maneira que agrada os olhos de Deus.
E aí a Bíblia vai dizer lá em 2 Samuel, capítulo 6, aqui no verso 6 e 7, né? Vai dizer assim: quando chegaram a ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Veja que Uzá, ele estendeu a mão porque a arca ia cair do carro. Quando o boi tropeçou, Uzá estendeu as suas mãos para segurá-lo, a arca. Mas a ira de Deus se acendeu e matou. No versículo 7 vai falar aqui que matou Uzá, feriu Uzá a ponto de morte, matou Uzá. Mas a bondade de Uzá, a atenção dele, era estender a mão com toda a bondade, porque o significado dele era segurar a arca, para não deixar cair. Mas ele não estava preparado. Uzá não estava preparado para segurar a arca, porque estava sem reverência, quer dizer, não tinha respeito para com as coisas de Deus, santidade. Isso se refere ao dia de hoje, né? Quantas pessoas que elas buscam a Deus, clama a Deus, invoca a Deus, a atenção dela é boa vontade, né? Buscar a Deus, boa vontade e perseverar. Então, Uzá teve boa vontade, estendeu a mão com boa vontade, porque até mesmo estava ele e o irmão dele carregando exatamente, né? Era responsável ali de estar na frente com os bois. Então ele estendeu a mão com boa vontade. Tem muitas pessoas que elas estão dentro da casa de Deus de boa vontade, mas somente ter boa vontade não é suficiente. Não é suficiente. Então Uzá estava cheio de boa vontade. Tem muita gente, pessoas, irmãos, na casa de Deus cheia de muita boa vontade. E a boa vontade não é suficiente, porque tem que ter a reverência, o respeito pelas coisas santíssimas de Deus, o temor pelas coisas de Deus. Hoje em dia falta o temor. Você vê que as pessoas hoje em dia não têm temor com as coisas de Deus, não obedecem como deveria obedecê-lo, a santidade, as coisas de Deus. Então as pessoas hoje em dia elas vão à casa de Deus, ora, busca, clama, invoca, faz tudo certinho, porque ela vai na casa de Deus, ela ora, ela busca, ela clama, ela invoca, mas não tem o respeito para com a palavra de Deus, respeito para com a glória de Deus, respeito para com as coisas santíssimas de Deus. É o que está faltando hoje. É o que está faltando hoje, a gente consegue ver isso. As pessoas não têm a reverência com as coisas de Deus, respeito, temor, a obediência, a santidade com as coisas de Deus. Faz tudo de qualquer jeito e tudo de qualquer maneira. Igualmente, se você pagar para alguém fazer qualquer coisa para você, um serviço, e você explicar para a pessoa de que maneira que é o serviço, e ela entende o serviço e ela sabe fazer, senão até mesmo você não teria contratado ela, não é verdade? E você explica para a pessoa e pergunta: você entendeu? Ela diz sim, entendi direitinho, já sei como eu vou fazer. Mas aí você vira as costas, ela faz do jeito dela, ela sabe fazer, mas faz do jeito dela. E quando você volta, eu duvido se você vai ficar revoltado. Você pagou. Eu duvido se você não ficaria revoltado e triste com aquela pessoa. Primeiro que você vai saber, poxa, a pessoa profissional sabe fazer. E por que não fez da maneira que eu pedi para fazer? Estou pagando. E ela faz da maneira dela, do jeito dela. Traga por isso para o lado espiritual.
Deus, ele já pagou para mim e para você, através do sangue de Jesus Cristo. Deus já pagou para nós fazer o certo. Deus já pagou com um preço tão valoroso, tão poderoso. Graças a Deus. Está parando aqui a internet, não sei se vai dar, hoje está ruim a internet aqui, mas vamos ver até onde nós conseguimos ir, né? Que está parando aqui a internet. Então, como eu estava dizendo, você vê que Deus, ele pagou um alto preço através do sangue de Cristo para nós louvar, adorar Ele, buscar Ele em espírito e verdade. Isso Deus já pagou. E se nós buscamos fazer do nosso jeito, da nossa maneira, do nosso querer, mesmo estando a vida inteira na casa de Deus, nós temos que prestar conta a Deus daquilo que nós não fizemos certo, daquilo que nós não fizemos certo. Então nós que somos falhos e pecador, nós ficamos tristes, né? Se nós pagamos alguém para fazer um serviço, ela faz do jeito dela, e quando você chega lá, vai olhar, não está nada do seu jeito que você fez, e a pessoa ainda vai explicar ainda, não, que ia ser melhor, que ia ser, não, mas sei, irmão, se ia ser melhor, não sei, mas eu paguei para fazer daquele jeito, porque eu preciso daquele jeito. Então Deus, ele precisa que nós louvamos, buscamos e adoramos a Ele em espírito e verdade. E usar, a Bíblia vai nos dizer que usar, ele estava sem reverência, não tinha respeito nenhum para com as coisas de Deus, ele tentou a Deus. Peraí, mas só porque ele tocou na arca, a boa vontade dele, não era, ele não fez de boa vontade? Pois é, boa vontade não é suficiente entrar no reino de Deus. Boa vontade não é suficiente para nós vencer as batalhas, a luta. Tem que ter a santidade, tem que ter o respeito, o temor para com Deus. Hoje em dia eu falo porque a gente prega e a gente vê, Deus nos mostra dentro da própria igreja que as pessoas não têm respeito com as coisas de Deus. Não têm respeito. Elas não respeitam a palavra de Deus como deveria, como Deus quer e Deus pede. Ela não respeita as coisas santíssimas de Deus. E nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que ter esse cuidado. Por exemplo, nós que pregamos a palavra de Deus, nós não podemos brincar com o sentimento das pessoas. Por quê? Porque elas são almas para Deus. E Deus pagou um alto preço por elas. Então, é bem verdade que a Bíblia vai nos dizer que nós vamos ser cobrados pelo que nós falamos. E é verdade. E o Uzá estava cheio de boa atenção, porque senão ele não tomava nem a frente ali, para estar com a arca junto com os bois ali na frente. E a boa atenção dele acabou tirando, né, a própria vida dele. Porque ele não tinha reverência, não tinha temor, obediência à palavra de Deus, e tentou tocar na glória de Deus, porque a arca representava a glória de Deus. Hoje o Espírito Santo representa a glória de Deus aqui na terra, é o Espírito Santo. Quando a pessoa não tem temor nenhum, respeito nenhum pelo Espírito Santo, é impossível ela vencer a batalha e ter a vida eterna, por cima ainda a vida eterna, né? Então, no versículo 7, vai dizer assim, segundo Samuel 6, 7, então a ira de Deus se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, porque, olha, veja só, porque está em irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Quer dizer, ele não tinha respeito nenhum pela santidade das coisas santíssimas, pela glória de Deus. E a boa vontade dele, sim, para não deixar a arca cair, ele tocou e segurou a arca. A ira de Deus se acendeu. Você deve estar pensando, por que a ira de Deus se acendeu para com um homem que estava cheio de boa vontade para fazer as coisas de Deus? Cheio de boa vontade para fazer as coisas de Deus. Mas só cheio de boa vontade não é suficiente.
Então muitas vezes a pessoa fala assim, eu oro tanto, eu busco tanto. Veja só Ana. Ana era cheia de boa vontade de buscar Deus. Mas a rival, a Bíblia vai dizer que infernizava tanto ela que ela não comia, não dormia. Até chegou um dia que ela se posicionou e chamou a atenção de Deus. Glória a Deus. Acho que eu vou ter que parar aqui esse vídeo porque a internet está muito ruim hoje. Não sei porque está chovendo, né?